Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, reservar um pouco do nosso tempo, nos dedicar para escutar a Palavra de Deus. Uma atitude tão difícil nos tempos presentes, saber ouvir. Muitas vezes, sabemos pedir ao Pai Eterno, falamos ao Pai Eterno, mas nem sempre sabemos escutar a Sua Palavra. Por isso te convido a, com o coração aberto, com ouvidos bem atentos, escutar a Palavra de Deus. Ela vem ao nosso encontro não como qualquer palavra, mas como palavra que nos salva, como palavra que nos liberta, nos encoraja e nos ajuda a assumir o nosso projeto com entusiasmo. Escutemos com atenção a palavra que o Senhor nos dirige no dia de hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava ele numa cidade, quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero, ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote, e oferece por tua purificação, conforme prescreveu Moisés, para que lhe sirva de prova. A notícia a seu respeito, porém, difundia-se cada vez mais, e acorriam numerosas multidões para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São Lucas que tem muito a nos ensinar. Jesus, depois de viver a experiência do deserto, de ser tentado pelo diabo, depois de iniciar a sua missão na Galileia, depois de chamar alguns colaboradores para a sua missão, alguns discípulos, agora nos apresenta de forma concreta a ação na vida de um homem leproso, a cura, a purificação de um leproso, que tem a nos ensinar esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir. O Evangelho inicia dizendo que estava ele, isto é, estava Jesus numa cidade quando apareceu um homem cheio de lepra. Talvez para nós hoje a gente não consiga entender o que significa isso. Um homem leproso chegar e criar proximidade com Jesus. Naquele tempo, a lepra era entendida muito mais do que uma doença. A lepra era entendida como um castigo e, portanto, o leproso não merecia a compaixão e a misericórdia divina, porque o que ele estava sofrendo era justamente um castigo por um pecado por ele cometido ou por algum dos seus antepassados. Portanto, não merecia a misericórdia divina. E este homem se aproxima de Jesus. Portanto, o primeiro a transgredir a lei é justamente este homem leproso, porque se aproxima de Jesus. O leproso deveria viver totalmente excluído, totalmente fora da sociedade, excluído, seja socialmente, seja também da religião. Mas este homem, vendo Jesus, como diz o Evangelho, aqui é um olhar muito mais profundo, é um olhar da fé, vendo em Jesus a possibilidade da sua libertação, da sua purificação e da sua salvação. Diz o Evangelho, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe. É um gesto de quem confia, é um gesto de quem acredita. Enquanto todas as pessoas olhavam para aquele homem e o via como símbolo de perdição, de castigo e de pecado, mas ele foi capaz de ver em Jesus a possibilidade de mudança da sua vida e da sua realidade. Muitas vezes nós também nos vemos nesta mesma condição, não com as lepras físicas,
mas com outras tantas situações que às vezes nos distanciam de Deus. E é preciso que a gente olhe para Jesus com esta confiança deste homem leproso, de que em Jesus nós podemos fazer uma experiência de transformação da nossa vida. É por isso que ele se prostra, é por isso que ele suplica com confiança: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Se queres, tens poder para purificar-me. É interessante porque justamente a lepra não era simplesmente uma doença, mas era vista como um pecado. Por isso o leproso pede que seja purificado, justamente para não ser visto como um pecador público. E a atitude de Jesus é muito bonita e chama a nossa atenção. Ele estendeu a mão e tocando-o, e aqui gostaria de sublinhar justamente esse gesto de Jesus, tocando-o. Naquele tempo, o leproso deveria viver fora do convívio social, porque além dele ser impuro, também se entendia que quem o tocasse também se tornaria impuro. E Jesus mostra um rosto de um Deus totalmente diferente. Um Deus que toca as misérias humanas. Por isso ele toca naquele leproso. E este toque de Jesus é que transforma a vida daquele homem que estava tomado por uma lepra. Jesus estende a sua mão e toca-o. E a resposta de Jesus: eu quero ser purificado. O nosso Deus revelado em Jesus Cristo é um Deus que não é indiferente à dor e à miséria humana. Ao contrário, é um Deus que é cheio de compaixão, que toca as nossas feridas mais profundas e nos toca para nos curar e para nos libertar. É por isso, meu irmão e minha irmã, que esse leproso não tem nome, porque ele é símbolo de cada um de nós, que muitas vezes também estamos feridos e precisamos do toque de Jesus. Qual seria a nossa necessidade hoje, a minha e a sua? Que precisamos que Jesus nos toque para que sejamos purificados e curados. Cada um de nós sabe o que habita em nós e que precisamos do toque de Jesus para sermos curados e purificados. E essa decisão de Jesus: eu quero ser purificado, e imediatamente a lepra o deixou. E depois o Evangelho apresenta algo muito curioso, porque Jesus pede, Jesus ordena que nada disso seja dito a ninguém, mas acontece justamente o contrário. Logo a sua fama se espalha, todos tomam conhecimento da ação de Jesus em favor de quem necessita. E Jesus pede àquele homem que antes era tomado por uma lepra e agora fora curado, uma única coisa: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece por tua purificação, conforme prescreveu Moisés, para que lhe sirva de prova. Aqui a gente pode pensar que é simplesmente o cumprimento daquilo que estava prescrito na lei. A lei dizia isso, que quem fosse curado deveria apresentar-se ao sacerdote. Mas aqui é muito mais do que isso. O Evangelho diz para que lhe sirva como prova, como testemunho. É justamente para que a ação de Deus em favor daquele leproso mostrasse sobretudo para os chefes religiosos daquele tempo, que mostravam um rosto de um Deus diferente, um Deus que castiga, um Deus severo, um Deus que aceita a exclusão das pessoas, que agora Jesus mostra um outro rosto diferente de Deus. Um Deus que cura, que purifica, que liberta e que toca as feridas mais profundas do ser humano. Por isso ele vai até o sacerdote como testemunha de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, e não de que Deus castiga e que Deus aceita a exclusão. E o versículo 15 diz: a notícia a seu respeito, porém, difundia-se cada vez mais e acorriam numerosas multidões para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ora, hoje também nós podemos ouvir Jesus. Quando ouvimos o Evangelho, nós ouvimos o próprio Jesus. E podemos também fazer a experiência de sermos curados. São tantas as nossas feridas. Às vezes, as feridas físicas, mas não são essas as que mais doem. As que mais doem são as feridas da alma. Escutemos Jesus, assim como aquela multidão que acorria a Jesus
para ouvi-lo e ser curada por Jesus. Que cada um de nós faça também esta experiência de ser curado das enfermidades por Jesus. E o Evangelho se conclui dizendo que Jesus permanecia retirado em lugares desertos e orava. Bonita a atitude de Jesus de sempre realizar a sua missão sem deixar de lado a atitude de oração, de intimidade com o Pai Eterno. Façamos também nós esta experiência de oração e de intimidade com o Pai Eterno como Jesus. Pela sua súplica confiante, aquele homem leproso foi purificado da sua doença, da sua enfermidade. Vamos também nós, neste momento, nos dirigir ao Divino Pai Eterno, elevar a Ele a nossa súplica confiante, para que também nós sejamos libertos de nossas enfermidades do corpo e da alma. Divino Pai Eterno, nós, diante de Ti, nos prostramos com a confiança de que de Ti podemos receber a cura para as nossas enfermidades do corpo e da alma. Obrigado, Pai Eterno, pela oportunidade que nos deste de escutar as palavras de Teu Filho Jesus no Evangelho que terminamos de ouvir e refletir. Que ao escutar esta palavra sejamos curados de nossas enfermidades e que possamos colocar-nos a serviços do Teu Evangelho, seguindo os passos de Teu Filho Jesus, na luz e força do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.